Boa noite, boa noite. Bem-vindos para mais uma live. Começando a semana com o pezinho direito. Deixa eu arrumar aqui. Quem for entrando vai falando se o áudio tá bom, como que tá. Então, se você é novo aqui, se inscreve aqui no meu Facebook e no meu canal do YouTube, porque essa live ela acontece simultânea em duas plataformas. O objetivo dessas lives aqui é trazer autoconhecimento e ferramentas para desenvolvimento pessoal. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. O objetivo, resgate da paz interior. O objetivo é que a gente possa viver de acordo com a nossa essência, de acordo com quem somos e, através disso, viver em paz, em plenitude, em abundância, porque é isso que a gente merece. Então, hoje... Oi, Marclay, boa noite. Hoje... tirei uma cartinha do Miracle Choice para a gente poder conversar, para a gente começar a nossa semana olhando para algumas questões e depois a gente vai meditar como a gente está fazendo toda semana. E eu vou deixar alguns avisos antes da gente começar a falar sobre esse ponto aqui específico que eu trouxe através do Miracle Choice. Esse sábado vai rolar a jornada energética, é um processo de entendimento de crenças limitantes, pensamentos e emoções negativas. Então, é um processo de 4 horas, então é um workshop, e também tem um processo energético através da meditação. Então, ainda tem 2 vagas, se vocês quiserem participar, se você quiser participar, aqui embaixo tem um link para tirar dúvidas sobre esse processo. Então, esse sábado. Oi, Marclay. Ok. Obrigada, gratidão. Então, gente, hoje eu tirei uma carta do Miracle Choice. O Miracle Choice ele é um jogo de autoconhecimento que traz as nossas crenças limitantes para a superfície e nos permite olhar as nossas crenças e olhar para o amor, para escolhas mais amorosas, escolhas mais de acordo com a nossa essência. Então, a chave do milagre é quando eu saio do medo, do ego e vou para o amor, para a alma. Então, hoje eu tirei uma carta para a gente começar essa semana olhando para algumas questões. Oi, Rudolf, boa noite, tudo bem? Então, a nossa carta de hoje é uma carta de necessidade. Então, cartas de transformação são cartas que possibilitam que a gente possa olhar mais a fundo as nossas questões. E essa carta diz o seguinte: quando eu uso você para conseguir o que eu preciso, minha sensação temporária de satisfação esconde o sentimento de culpa que vem de usá-lo. Gente, observa, isso aqui é muito legal a gente olhar, porque o sentimento de culpa é um sentimento que atrasa o nosso processo. Toda vez que eu sinto culpa, eu tenho uma tendência a buscar cenas no meu dia a dia ou situações para aflorar ainda mais essa culpa. Então, essa carta de necessidade, ela traz exatamente isso. Olha, quando eu uso você para conseguir o que eu preciso, então isso é uma voz do ego. Não é a voz da tua essência, né? O ego que tem esse posicionamento. Quando eu uso você para conseguir o que eu preciso, minha sensação temporária de satisfação esconde o sentimento de culpa que vem de usá-lo. Então, a pergunta é: você já se viu nisso? Você já sentiu isso em algum momento na sua vida? Você já se viu em alguns momentos utilizando situações e depois se culpando por conta dessas situações? Ou, sem consciência, você muitas vezes faz algo ao qual você não concorda e de repente você se vê num processo de punição, de autoculpa? Vocês já se viram nesse processo? Então é muito legal a gente olhar para isso, porque toda vez que eu sinto culpa, toda vez que nós sentimos culpas, nós temos uma tendência de nos aproximarmos, né, em vibração de pessoas que estão nesse mesmo processo. Como assim? Toda vez que eu estou vibrando na culpa, eu estou vibrando no medo, eu estou vibrando numa energia de autopunição, eu encontro pessoas que também estão vibrando nesse mesmo lugar. E aí parece que a coisa fica cada vez pior.
Então a gente precisa identificar que muitas vezes a gente toma decisões e escolhas apenas porque não estava tão consciente das nossas escolhas. E aí você tem que olhar que a culpa naquele processo, ela não te ajuda muito. Ela não é favorável para você. Porque sentindo culpa, você está sentindo medo, você está num processo de mente muito fechada e possivelmente você tende a repetir padrões ou se manter no sofrimento. Culpa é a desgraça do mundo. A culpa, o sentimento de culpa. Porque onde existe a culpa, não existe clareza e perdão. Perdão para olhar para a coisa tal como ela é, para mudar aquilo. Você fica preso. Então, tem muita gente, assim, principalmente em família, né? Família, enfim, não só em família, mas que sente culpa por várias coisas. Sente culpa por ter separado. Né? Eu separei no casamento, estou sentindo culpa porque eu me separei. Principalmente antigamente. Antigamente, então, onde a mulher ela não poderia separar, ela tinha que se manter casada, né? Bem antigamente. Não poderia separar. Então, uma mulher que separou e teve um conflito na família, né, ficou na culpa. Então, fica aquele sentimento de culpa. Culpa de não ter acompanhado o crescimento dos filhos, porque estava trabalhando muito. Então, observa que esse sentimento de culpa, ele não é favorável nem para você e nem para o outro. Porque enquanto você está na culpa, você não está vivendo as coisas que você precisa viver. E aprender com as coisas também, porque a gente vai vivendo e aprendendo. Na culpa, eu me fecho e eu até perco as oportunidades de estar presente junto com as pessoas que eu amo. Presente para reconhecer que naquele momento eu não tinha consciência e por isso que as coisas aconteceram daquela forma e que eu posso escolher de novo, eu posso fazer a coisa de uma outra forma. Eu tenho capacidade para isso. Então, muitas vezes a gente fica guardando esse sentimento que vai criando mágoa dentro da gente e aí a gente vai ficando ranzinza. Pensa em alguém que você conhece que é ranzinza. Como que essa pessoa se comporta? Se você parar para conversar com essa pessoa, você vai observar quantas culpas essa pessoa tem. Sabe, alguém que você pensa assim, nossa, essa pessoa é ranzinza. Aí se você for parar para conversar com ela, você vai ver que ela tem culpas e mágoas de um monte de coisa. E ela foi se fechando nessa culpa. E ela não se permitiu, assim, florir, ela não se permitiu aprender, ela não se permitiu viver o presente. Então, na culpa, eu atraio pessoas e frequências nessa mesma sensação. Na culpa, eu tenho um movimento de autopunição e na culpa eu não me desenvolvo. Então, não é justificável a gente se manter na culpa. Percebe, gente? Uma coisa é você olhar para algo que você fez, reconhecer que você não tinha consciência e querer melhorar. Querer fazer a coisa de uma outra forma. Mas mantendo a culpa, você não consegue sair do lugar. É culpa, sabe? Aquela culpa porque eu casei. Culpa porque eu não dei atenção para os meus filhos naquele momento. Culpa por isso, culpa por aquilo. Você não vive. Culpa porque eu falei algo que eu não deveria ter falado. E aí você fica alimentando isso na sua mente, né? Fica essa culpa aflorada dentro de você. Ao invés de você olhar para isso e falar assim, pera, eu estou alimentando a história do passado na culpa e eu não estou nem me permitindo me relacionar com essa pessoa, ou conversar com essa pessoa que eu acho que eu falei algo que não foi legal. Por quê? Porque eu estou preso na minha cabeça numa culpa e eu não consigo nem viver o momento do agora. Oi, Carla, tudo bem? A Marclay disse que já se viu assim. Né, gente? Então, assim, já se viu assim, eu já vi alguém que é assim, né? Que fica se lamentando muito. E essa lamentação, né, faz com que a gente tome decisões cada vez mais equivocadas e distorcidas. Eu acho muito legal. Eu sei que é um filme assim, que eu amo muito, que é O Rei Leão. E é muito didático trazer esse olhar desse filme. Na hora que o Simba, ele sente culpa, né, porque ele foi para um lugar onde o tio dele falou assim, vai treinar aí o seu
Ele é leão, né? Então ele vai fazer, ele vai treinar o seu. Agora eu esqueci como é que o leão faz aquele barulho, né? Então ele tinha um barulhinho de gatinho, assim, miau, né? E ele queria fazer aquele barulho de um leão, né? O rei da selva. E aí o tio dele leva ele para um lugar e fala assim, olha, então, o seu pai, ele veio para cá para treinar, né, e tal. E aí ele fica aí até você conseguir, eu vou trazer ele aqui. Então o tio dele faz toda uma arquitetura, né, porque ele quer tomar o reinado, aí leva o Simba para aquele lugar, deixa o Simba naquele lugar, então o Simba tá ali e de repente o tio vai chamar o pai e acontece toda aquela catástrofe, para quem já assistiu o Rei Leão. As hienas vêm e vem uma boiada, enfim, acontecem coisas. O Simba fica preso numa árvore, o pai tenta salvar e ele consegue salvar o filho, conseguiu salvar o Simba, porém, né, na hora que ele está escalando ali, o tio pega, coloca as duas patas na mão do pai do Simba e joga ele lá embaixo. Só que o Simba não viu aquela cena. O que o Simba viu? Ele viu uma boiada passando, o pai dele tentando salvar ele, colocou ele num lugar e de repente ele vê o pai dele caindo. E depois que tudo acontece, o tio dele fala assim, olha, foge e não volta mais. Ele conta, né, pro Simba, fala coisas pro Simba se sentir muito culpado. Como se a culpa de tudo que tivesse acontecido ali foi do Simba. E aí o Simba foge, ele vai ficar fora, então ele tem um momento, né, de sofrimento, um momento de muita escassez. E aí observa que enquanto ele está fora, ele perde até o sentido do que é a vida, né? Então ele perde os sonhos, acaba, né? Ele fica num momento ali de vazio. Por mais que ele tenha os amiguinhos dele lá, não tem um momento de vazio. Por que eu estou falando desse filme? Porque é exatamente assim que nós nos comportamos quando nós estamos sentindo culpa. Quando a gente está sentindo culpa, ou a gente busca o autossofrimento, a gente vai buscar sofrimento pra gente, a gente fica se punindo, ou nós vamos buscar culpados, a gente vai brigar com pessoas, a gente toma uma postura muito agressiva muitas vezes. E aí a gente fica preso naquela história do passado que não permite com que a gente escreva a nossa história de uma forma diferente. Não permite com que a gente viva o presente, viva as nossas relações, aprecie cada momento da vida. Reconhecendo que as coisas acontecem, né? Assim, aconteceu, o Simba não tinha culpa naquele processo. Na realidade, muitos movimentos inconscientes acontecem naquele momento, né? O tio tá com a mente totalmente distorcida, com muita ambição na mente e nem imagina o que toda aquela ação dele vai derivar depois, porque acaba que ele trai e ele também é traído. Então, o tio do Simba, ele faz toda uma arquitetura de traição, mas ele também é traído. Então, conforme a gente tenha escolhas e posicionamentos na nossa vida, esse padrão de comportamento e de escolha vai derivar o mesmo tipo de padrão para a gente. Como assim? Se eu estou com a minha mente muito distorcida, eu estou muito inconsciente, eu não me conheço verdadeiramente, eu estou sempre me comportando da mesma forma, eu tenho comportamentos muito condicionados. Se eu tenho um comportamento X, né, no caso do tio do Simba, que foi a traição, se eu tenho um comportamento de traição, eu serei traído. É a lei da causa e efeito. O universo ele é assim, né, causa e efeito. Por quê? Porque eu tenho sempre o feedback das minhas ações. Então, o que é que a gente pode fazer nisso, né, para a gente mudar esse processo? É se conhecer, autoconhecimento, autodescoberta, desenvolvimento pessoal, para que a gente não fique caindo nesses padrões que muitas vezes são inconscientes para a gente. Então, o Simba, nesse movimento de culpa, ele passa por um momento de sofrimento, escassez, conflitos, e é assim que acontece com a gente também. Toda vez que você está se culpando, você está gerando sofrimento para si e muitas vezes para o próximo, para as pessoas que estão próximas a você. E aí essa carta, né, de necessidade, ela vem falar sobre isso, né? O quanto a culpa gera dor, sofrimento, bloqueios na nossa vida.
E o quanto tudo que acontece na nossa vida é ressonância. Se eu tenho um comportamento X, é X que eu atraio. Então, é sempre, se eu tô na culpa, eu vou atrair situações de culpa. Culpados e culpas. Observa que é assim que acontece, lei de causa e efeito. Então, a Markley falou assim, eu mesma só. Então, Markley, você tem que olhar para isso. Você tem que tentar identificar quais são essas culpas que estão aí, quais são essas dores que estão aí, essas feridas que estão aí, para serem curadas e te permitir que você viva o presente, o momento do agora. Não é justificável a gente ficar se culpando. Existe todo um processo, né, no mundo de escolhas, né? Escolhas que você faz, escolhas, mas o outro também faz. E a gente sabe que o mundo ele é dinâmico. As coisas acontecem. Então, o que eu posso fazer para que eu não fique nesse lugar de culpada ou de culpável ou de buscando culpados, gerando sofrimento para mim mesma e para o outro? Eu preciso conhecer o meu sistema de crenças que me limitam, eu preciso me conhecer, eu preciso identificar os meus condicionamentos, curar as feridas que estão aí, para que eu possa viver no agora, aberta para o presente, peito aberto para a vida, com coragem, com amor. Esse é o seu real atributo. Né? O nosso real atributo é amor, é coragem, é felicidade. Tudo que está diferente disso precisa ser olhado, porque você merece ser feliz. Todos nós merecemos. Se hoje a tua realidade ela tá conflituosa, é porque tem coisas a serem olhadas, curadas. Precisa olhar para isso, tem que mergulhar dentro de si. E nem sempre é uma tarefa fácil a gente mergulhar dentro da gente, porque tem muitos pontos cegos. O que é o ponto cego? Tem uma crença ali limitante que eu nem consigo enxergar ela. Ela tá ali, ela tá bloqueando meu caminho e eu nem consigo enxergar, porque eu tô tão acostumada e viciada com isso dentro de mim que eu não consigo ver. Percebe o quanto é importante no nosso processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, a gente buscar pessoas, professores, mestres, terapeutas para poder ajudar a gente a olhar para isso. Porque não é justificável a gente viver em sofrimento, se colocando como culpado, como culpável ou culpando pessoas. Isso nos gera escassez. Então, hoje, se você tem escassez na sua vida, saiba, escassez assim, ó, em todos os âmbitos, financeiro, profissional, amoroso, saiba que existem muitas culpas que estão aí dentro, muitas mágoas que não te impedem, que estão te impedindo de dar um próximo passo, de ter clareza do que fazer, como fazer, percebe? Tem que tirar essas nuvens que estão aí dentro para que você possa dar novos passos na sua vida. Oi, Hildo, boa noite. Então, nessa carta de necessidade, eu até sugiro, gente, assistir Rei Leão, que vocês vão conseguir olhar Rei Leão. O Rei Leão parece um filme infantil, mas ele é um filme completíssimo de muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. É um filme muito bem pensado, que se olhado de uma ótica mais verdadeira, traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Então, nessa carta de necessidade, ele traz essa questão, né, da culpa. A culpa. Eu tenho culpa de ter feito isso, culpa de ter feito aquilo, de não ter feito. A gente tem culpa de quebrar a dieta, gente. A culpa é um sentimento que está na mente humana. Na mente. E aí, enquanto a gente está muito amarrados nesse sentimento de culpa, a gente não está vivendo. A gente precisa olhar mesmo para isso, né? O Resgate da Paz Interior, que é um curso de aprofundamento, de desenvolvimento humano, leva a gente para olhar isso, olhar num lugar mais verdadeiro. Porque parece que, muitas vezes parece que o mundo está até contra a gente, mas você não está conseguindo enxergar o seu sistema interno de crenças que está te levando sempre para a mesma experiência. Você não está vendo quantas culpas tem aí que estão armazenadas e você está jogando embaixo do tapete.
Então é muito importante esse conhecimento. Você precisa ter o interesse por você mesmo para você mudar a tua realidade. Não existe uma outra forma. Tem que ter esse olhar verdadeiro para dentro de si. E aí essa carta do milagre, ela vai falar o seguinte: eu me sinto melhor se me detenho quando noto qualquer sinal de culpa e peço a ajuda do amor. Olha que coisa linda, né? O que é o milagre? Milagre é uma mudança de mindset, mudança de pensamento. Enquanto eu tô aqui, eu me sinto culpado por não ter feito tal coisa. Eu me sinto culpado por ter feito tal coisa. Eu me sinto culpado porque eu acho que eu usei você para fazer qualquer coisa. Né? Você não tá acessando a verdade, você não tá vivendo o presente. Você só tá mantendo a culpa. E na culpa você não consegue dar novos passos. Aí, quando eu tenho a virada do mindset, a virada de chave, é quando eu identifico que eu estou sentindo culpa, porém, eu aquieto a minha mente, paro a minha mente e me reconecto com a minha essência e enxergo a coisa de um outro lugar, de uma outra ótica. Me permito. Então, essa carta diz o seguinte: eu me sinto melhor se me detenho quando noto qualquer sinal de culpa e peço ajuda do amor. Peço ajuda do amor. Amor é a tua essência. Amor é o que você é. Você é um ser de amor. Todos nós somos. É que você passou muito tempo identificado com pensamentos, ideias distorcidos, comportamentos que você assistiu desde a sua infância, uma educação, muitas vezes, onde conceitos foram distorcidos. Percebe, gente, o quanto é importante a gente conhecer o nosso sistema para que a gente possa agir de acordo com a nossa essência, que é amor, é abundante. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente fala bastante sobre isso aqui nas lives. O quanto nós somos seres de amor, seres de luz. E aí eu me envolvo, porque todos os problemas estão na esfera do eu. O eu construído, o eu identificado com crenças, o eu que teve condicionamentos. Todos nós passamos por isso. Quanto mais eu descubro a verdade sobre mim, sobre o que eu sou, sobre a minha essência, menos culpa eu sinto e mais amor eu sinto. Mais útil eu me torno para mim, para o outro, para o mundo, para todos. Eu estou disponível para todos. O estar disponível para todos e ajudar o próximo é só nesse lugar de reconhecimento do que você verdadeiramente é. Porque senão você se culpa. Eu quero ajudar o próximo. Aí a forma de ajudar, daqui a pouco você está se criticando. Eu não deveria ter feito tal coisa. Fiz demais, fiz de menos. Eu queria tal coisa. Então tem sempre uma culpa. Enquanto você está preso na arquitetura da culpa, você não vive. Você não aprende. Você não floresce. Então, a importância da gente olhar para dentro e de entender, né, que a nossa verdadeira essência é amor e nada mais. Todos nós. Ninguém é melhor nem pior do que você. É só um nível de distorção, né, de como se fosse uma... Como que eu vou dizer essa palavra que fugiu agora? É só um nível de distorção do que você é. É como se você estivesse olhando através de uma ótica super distorcida e você vê aquilo que você acha que você é. Você acha que você é o que você pensa. Você acha que você é o que você foi ensinado a ser. Então você precisa resgatar mesmo quem você é, viver a tua verdade, e a tua verdade é amorosa, e a partir disso liberar esse sentimento de culpa. É culpa de tudo. Ou é culpa, eu tô me sentindo culpado, eu tô culpando. Isso não é vida, gente, porque isso bloqueia teu caminho. Isso bloqueia as tuas experiências positivas e abundantes que a vida está te entregando coisas incríveis e você não está conseguindo abraçar todas essas coisas. Percebe, meus amores? Vocês já se viram assim? Oi, Lu, tudo bem, amor? Vocês já se viram assim, nesse movimento de culpa, de mágoa? Quando eu tô nesse movimento, eu tô me culpando, eu tô achando culpados. E aí a gente se sente mal com isso. A gente só alimenta o mesmo padrão. Você continua ali. Então, cada vez mais, quanto mais eu me culpo ou busco culpados, mais cenas do meu dia a dia serão de culpa. Percebe?
Então vai ser culpa de tudo, culpa, e a culpa vai trazer consigo tristeza, conflito interno muito grande, raiva. Então é muito importante a gente olhar para isso, né? Observa quem você é verdadeiramente. Mas você precisa entender o seu sistema, você precisa perceber quais são as crenças limitantes que estão aí te impedindo de viver a tua realidade, a tua verdadeira essência. Você foi educado e ensinado a ser hoje quem você é, mas quem você é, observa que quem você é, muitas vezes você não concorda. Você não concorda com o comportamento, você não concorda com várias questões. Então, para você sair disso, você precisa reconhecer a tua essência, porque a tua essência é quem você é verdadeiramente. O resto é só educação, cultura, alguém que te ensinou a ser assim, a forma que você aprendeu, isso pode estar consciente para você ou não. Todos os problemas que nós temos estão na esfera do eu. Então, para a gente poder ultrapassar isso, é necessário reconhecer a nossa verdadeira essência. Ok, meus amores? Bueno, nós vamos meditar um pouquinho. Vou colocar aqui o carregador, porque vai acabar a bateria. Vocês querem falar alguma coisa? Dúvidas, questões, anseios? Eu vou encerrar, não tô deixando a Diksha ativa. Ai, deixa eu colocar aqui. Eu não tô deixando a Diksha ativa. Nosso processo de meditação. Então, eu encerro essa live. Aqui. Eu encerro essa live falando para vocês olharem, né? A gente falou na sexta-feira, né? Eu dei a sugestão de vocês se questionarem algumas coisas na live de sexta, olhar para dentro. E a sugestão dessa live de hoje, olhe para o que você sente culpa. Se perdoa por isso. Queira viver e enxergar as coisas de um outro lugar. Um lugar muito mais amoroso, um lugar que tem a ver com a tua essência. Para de ficar se punindo ou de punir mentalmente. Essa punição às vezes não é nem verbal, mentalmente outras pessoas. Busque a verdade de si e todo o resto se resolve. Tá bom, meus amores? Então, namastê, gratidão. Quem tá aqui pela primeira vez, essa live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Facebook. Vocês podem assistir depois. Hoje nós falamos de uma carta do Miracle Choice. A gente falou sobre necessidade, sobre esse sentimento de culpa que nós sentimos e o quanto isso bloqueia a nossa vida. Então vai ficar salvo aqui. Se você te fez pensar em coisas, ou se você conhece pessoas que se culpam muito, compartilhe essa live, marque as pessoas aqui, para que esse conteúdo possa chegar em outras pessoas e ajudá-las também. Então, vou encerrar essa live e a gente já volta para meditar, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Namastê.